137 metros de extensão, 23 metros de largura e 3 pavimentos completos. Foram essas as medidas que Deus transmitiu a Noé de forma direita, objetiva e sobrenaturalmente precisa. A ordem vinda do céu não deixava margem para questionamentos. Constrói para ti uma arca. E a partir dessa determinação, começava uma das maiores realizações já executadas por mãos humanas. A Escritura apresenta as dimensões da arca, o tipo de madeira e sua finalidade. Contudo, para transformar essa instrução em tábuas, vigas e forma estrutural, Noé teve de encarar obstáculos imensos. Desafios que o texto bíblico não descreve em detalhes, mas que qualquer construtor daquele tempo compreenderia. E tudo se iniciava por um aspecto que muitos ignoram: o solo. Uma construção com 137 metros de comprimento não poderia ser levantada em qualquer local. Ela exigia uma área extensa, firme e estável, distante de encostas perigosas e próximas florestas de cipreste, que forneceriam a matéria-prima necessária. Agora imagine Noé percorrendo o terreno, avaliando o chão, verificando a consistência da terra, a proximidade das árvores e a facilidade de acesso, sem máquinas, sem engenheiros, sem plantas técnicas, apenas com discernimento, experiência prática e fé. Quando finalmente encontrou o lugar adequado, deu início à primeira fase, e ela estava longe de ser algo grandioso. Foi preciso retirar pedras enormes, arrancar raízes profundas, nivelar cada trecho do solo e compactá-lo para que suportasse toneladas de madeira. Tudo isso realizado com ferramentas simples, sustentado por uma determinação alimentada pela palavra recebida. Porém, havia um fator que tornava essa tarefa ainda mais difícil no mundo anterior ao dilúvio: a umidade constante que emergia da própria terra. A Bíblia explica que uma neblina subia do solo e irrigava toda a sua superfície. Conforme Gênesis 2:6, isso indica que o chão permanecia naturalmente úmido, e solo úmido facilmente se transforma em lama. As ferramentas afundam, a madeira absorve água e o terreno se torna instável. Por isso, Noé provavelmente teve de abrir pequenos canais ao redor da área de construção, criando desvios simples para impedir que a umidade natural encharcasse o local de trabalho. Não era chuva descendo do céu, era o próprio solo liberando água. Enquanto esse esforço acontecia, pessoas passavam e observavam. Alguns zombavam, outros comentavam em voz baixa. Que lógica havia em preparar um terreno tão vasto daquela maneira? Noé, porém, não respondia, pois sua obra não era guiada pelo raciocínio humano. Ele construía com base na orientação divina. E quando o solo finalmente ficou firme, nivelado e suficientemente seco, um novo desafio se apresentou diante dele: a obtenção de madeira para uma estrutura gigantesca. A Escritura declara: faze a arca de madeira de cipreste. E os ciprestes não eram árvores pequenas, mas troncos enormes, resistentes e pesados, perfeitos para uma obra dessa proporção. Abater uma árvore assim com instrumentos rudimentares exigia força física, paciência e perseverança. Derrubar centenas delas demandava um trabalho diário disciplinado. Golpe após golpe, tronco após tronco, Noé e seus filhos trabalhavam, até que o estrondo da árvore caindo ecoasse pela floresta. Mas o serviço não terminava ali. Transportar um tronco de grandes dimensões até o local da construção exigia técnica. Não havia rodas, não havia animais em número suficiente, nem qualquer tipo de máquina. A solução era a mesma utilizada por povos antigos: rolos de madeira. Troncos menores eram posicionados sob o tronco principal. Com o uso de cordas e alavancas, eles puxavam lentamente, deslocando toneladas de madeira, poucos metros por vez. Quando o tronco avançava, os rolos que ficavam atrás eram recolocados à frente. Era um processo lento, exaustivo e perigoso, mas cada tronco levado ao canteiro representava mais um avanço naquilo que Deus havia ordenado. E Noé prosseguia, pois quem recebe uma instrução de Deus não trabalha pelo que vê, mas pelo que crê. Enquanto tudo isso se desenrolava, os moradores da região observavam aquela movimentação incomum: homens transportando troncos gigantescos em direção a uma área imensa. Era natural que muitos rissem, que outros duvidassem. Mas nada disso fazia Noé recuar, porque sua motivação não vinha do olhar humano, e sim da palavra que vinha de Deus. À medida que a madeira se acumulava no terreno, chegava o momento de iniciar a etapa mais complexa de toda a obra. Não se tratava apenas de cortar e transportar, mas de erguer uma estrutura colossal que precisaria permanecer firme durante a maior catástrofe da história da humanidade. Para que a arca se mantivesse estável, alinhada e resistente, Noé teria de começar pela base, pela coluna central de toda a embarcação, a quilha. A Bíblia não descreve esse processo em detalhes, mas qualquer construtor da antiguidade saberia que uma obra dessa magnitude
exigia uma viga central, extremamente longa e robusta, capaz de sustentar todo o peso do casco, dos 3 andares e das toneladas de carga que seriam colocadas posteriormente. Mas existia um ponto que não podia ser ignorado. Nenhuma árvore, por mais imponente que fosse, alcançaria 137 metros de comprimento. Isso indica que Noé teve de unir diversas vigas enormes, tronco após tronco, formando uma linha contínua, alinhada e resistente. Era um trabalho que exigia conhecimento prático, exatidão e muita paciência. As vigas eram preparadas e ajustadas por meio de encaixes de madeira, uma técnica conhecida desde as civilizações antigas, os sistemas de macho e fêmea, que quando bem executados se tornavam tão sólidos quanto peças únicas. Para reforçar esses encaixes, estacas e cavilhas feitas de madeira dura eram inseridas, criando pontos de ligação fortes o bastante para suportar tempestades violentas. Quando a quilha ficou concluída, surgiu diante de Noé um momento marcante, a necessidade de levantar as costelas da arca. As costelas eram vigas curvas que se elevavam pelas laterais e davam forma ao casco. Elas precisavam ser encaixadas com absoluta precisão. Assim, Noé e seus filhos recorreram a técnicas dominadas pelos construtores antigos, criando encaixes sob medida, cuidadosamente talhados, que permitiam às vigas se inclinarem e se curvarem de forma natural ao serem fixadas na quilha. À medida que essas costelas iam sendo erguidas ao longo da estrutura central, a forma da arca começava finalmente a se revelar diante dos olhos. Agora imagine a cena: vigas enormes e pesadas sendo levantadas com alavancas, cordas grossas e pura força humana. Noé e seus filhos puxavam, ajustavam, corrigiam ângulos e observavam cada detalhe, pois se uma costela ficasse inclinada além do necessário, toda a estrutura perderia o equilíbrio. Por isso, provavelmente, utilizavam cordas esticadas de uma extremidade à outra, como linhas de referência. Usavam pedras como prumos para garantir a verticalidade, e repetiam esse processo dezenas de vezes. Quando o esqueleto da arca começou a se definir, a visão devia ser impressionante. Uma estrutura colossal de madeira surgindo em um lugar onde jamais houvera mar, do tamanho de um edifício moderno, construída apenas com ferramentas simples e mãos humanas. Então, chegava um momento decisivo: vedar a arca, porque uma estrutura bem formada não era suficiente. Ela precisava ser impermeável, e Deus foi claro quanto a isso. Betumarás a arca por dentro e por fora. Esse detalhe é profundo. O betume, uma resina extraída da terra, precisava ser aquecido, engrossado e aplicado ainda quente, formando uma camada dura e resistente. Mas aplicar apenas externamente não resolveria. A madeira, com o passar do tempo, absorve umidade, e qualquer infiltração poderia comprometer toda a construção. Por isso, Noé e seus filhos passaram dias, talvez semanas, cobrindo cada fenda, cada junção e cada rachadura, tanto no interior quanto no exterior. Cada camada precisava secar antes da aplicação da próxima, e qualquer erro poderia colocar tudo a perder. Ao final, quando a última vedação foi aplicada e endureceu, a arca já não era apenas uma estrutura de madeira, mas um abrigo selado, preparado para enfrentar algo jamais visto na história humana. O próximo passo seria tão essencial quanto a parte externa: organizar o interior para receber seres vivos. A Bíblia revela um detalhe crucial: farás compartimentos na arca. O termo hebraico utilizado, kininjim, significa literalmente ninhos, células ou pequenas divisões. Isso mostra que a arca não era um espaço aberto. Ela era composta por seções menores, cuidadosamente planejadas para manter ordem, segurança e estabilidade durante o dilúvio. Aqui surge um ponto teológico importante. A Escritura não descreve o arranjo interno, apenas afirma que havia 3 andares e compartimentos. A partir disso, é possível imaginar o que seria lógico, funcional e viável para Noé. Para preservar o equilíbrio da embarcação, o mais sensato seria organizar os animais conforme peso e tamanho. No andar inferior ficariam os animais mais pesados, como elefantes, hipopótamos e grandes bovinos, mantendo o centro de gravidade baixo e evitando balanços perigosos. No andar intermediário, estariam os animais de porte médio, como leões, ursos, cervos e animais domésticos maiores. No andar superior ficariam as aves e os animais menores, mais leves, com menor impacto no equilíbrio e mais próximos da ventilação. Essa organização não contradiz o texto bíblico e é totalmente coerente com uma estrutura desse porte. Os compartimentos eram indispensáveis. Sem eles, predadores atacariam presas, animais se feririam e o caos se instalaria no interior, com doenças se espalhando rapidamente. Assim, Noé provavelmente construiu divisórias internas simples,
porém resistentes o bastante para manter cada espécie em seu espaço. Essas paredes precisavam ser bem ajustadas, sem comprometer a integridade do casco. É importante lembrar que cada peça de madeira adicionava peso e precisava ser cuidadosamente planejada. Quanto à ventilação, a Bíblia menciona: farás uma abertura de um côvado por cima. Isso indica uma espécie de abertura longa e contínua, abaixo da cobertura. Mas para ventilar 3 andares completos, provavelmente Noé fez. Havia, porém, um aspecto impossível de ser ignorado. Nenhuma árvore existente, por maior que fosse, poderia atingir 137 metros de comprimento. Isso significa que Noé precisou unir grandes vigas, tronco após tronco, formando uma linha contínua, alinhada e extremamente resistente. Esse processo exigia habilidade, exatidão e muita perseverança. As peças eram moldadas e ajustadas por meio de encaixes de madeira. Técnicas conhecidas desde as civilizações mais antigas, como os sistemas de macho e fêmea, que, quando bem executados, alcançavam a solidez de uma peça única. Para reforçar essas junções, estacas e cavilhas de madeira dura eram inseridas, criando pontos de ligação capazes de suportar tempestades intensas. Quando a quilha ficou pronta, surgiu diante de Noé um momento marcante: levantar as costelas da arca. Essas costelas eram vigas curvas que se elevavam pelas laterais e definiam o formato do casco. Precisavam ser fixadas com extrema precisão. Por isso Noé e seus filhos recorreram a técnicas dominadas pelos construtores antigos, criando encaixes sob medida, cuidadosamente talhados, permitindo que as vigas se inclinassem e se arqueassem naturalmente ao serem presas à quilha. À medida que essas costelas iam sendo erguidas, a forma da arca começava finalmente a se revelar. Imagine vigas enormes e pesadas sendo levantadas com alavancas, cordas grossas e apenas força humana. Noé e seus filhos puxavam, ajustavam, corrigiam ângulos e observavam cada detalhe, pois se uma costela ficasse inclinada demais, toda a estrutura perderia o equilíbrio. Por isso, provavelmente utilizavam cordas esticadas de ponta a ponta como linhas de referência e pedras como prumos para garantir a verticalidade, repetindo o processo inúmeras vezes. Quando o esqueleto da arca começou a tomar forma, a visão devia ser impressionante. Uma estrutura colossal de madeira surgindo onde nunca houvera mar, do tamanho de um edifício moderno, construída apenas com ferramentas simples e mãos humanas. Então chegou um momento decisivo: vedar a arca, pois uma estrutura bem feita não bastava. Ela precisava ser totalmente impermeável. Deus foi claro ao ordenar que fosse betumada por dentro e por fora. O betume, uma resina extraída da terra, precisava ser aquecido, engrossado e aplicado ainda quente, formando uma camada dura e resistente. E apenas a aplicação externa não seria suficiente. A madeira, com o tempo, absorve umidade, e qualquer infiltração poderia comprometer toda a obra. Assim, Noé e seus filhos passaram dias, talvez semanas, cobrindo cada fenda, cada junção e cada rachadura, tanto no interior quanto no exterior. Cada camada precisava secar antes da próxima aplicação, e qualquer falha colocaria todo o projeto em risco. Quando a última vedação endureceu, a arca já não era apenas uma construção de madeira, mas um abrigo completamente selado, preparado para enfrentar algo jamais visto na história humana. O passo seguinte era tão importante quanto a estrutura externa: organizar o interior para receber seres vivos. A Bíblia destaca esse detalhe ao dizer que deveriam ser feitos compartimentos, e o termo hebraico kininjim significa ninhos, células ou pequenas divisões. Isso mostra que a arca não era um grande espaço aberto, mas formada por seções menores, planejadas para manter ordem, segurança e estabilidade durante o dilúvio. A Escritura não descreve o layout interno, apenas informa que havia 3 andares e compartimentos, o que permite imaginar uma organização lógica, funcional e possível para Noé, para manter o equilíbrio da embarcação. O mais sensato seria distribuir os animais conforme peso e tamanho, com os mais pesados no andar inferior, como elefantes, hipopótamos e grandes bovinos, mantendo o centro de gravidade baixo e evitando balanços perigosos. No nível intermediário ficariam os animais de porte médio, como leões, ursos, cervos e grandes animais domésticos, enquanto o andar superior abrigaria aves e animais menores, mais leves e próximos da ventilação. Essa organização é coerente com a estrutura descrita e não contradiz o texto bíblico. Os compartimentos eram essenciais, pois sem eles haveria ataques entre predadores e presas, ferimentos constantes e um caos completo, favorecendo a propagação de doenças. Assim, Noé provavelmente construiu divisórias internas simples, porém resistentes, suficientes para manter cada espécie em seu espaço.
sempre cuidando para não comprometer a integridade do casco. Lembrando que cada peça adicional de madeira aumentava o peso e precisava ser planejada. Sobre a ventilação, a Bíblia menciona a abertura de um côvado por cima, indicando uma abertura longa e contínua abaixo da cobertura. E para ventilar 3 andares inteiros, provavelmente Noé fez pequenas aberturas laterais protegidas, saliências externas que impediam a entrada de água e corredores internos que favoreciam a circulação do ar. Tudo coerente com o ambiente pré-diluviano. Sem ventilação adequada, os gases produzidos pelos animais seriam fatais. Quanto ao armazenamento de alimento, o ano inteiro de provisões para todas as criaturas exigia uma quantidade imensa de suprimentos. A Escritura afirma que Noé deveria levar alimento para si e para eles, incluindo feno, grãos, frutos secos, raízes e água armazenada em jarros e recipientes. Por isso, grandes áreas internas precisavam ser destinadas exclusivamente aos mantimentos, organizados de forma cuidadosa e protegidos da umidade. A arca era mais do que um navio, era uma cidade flutuante com logística completa. Para o descarte de dejetos, soluções plausíveis incluíam pisos levemente inclinados, canais simples de drenagem e pequenas aberturas laterais apenas para o escoamento de líquidos. Quando cada espaço, cada divisão e cada corredor ficaram prontos, Noé percebeu que a obra chegava ao ponto mais crítico: a porta. Uma abertura enorme, grande o bastante para permitir a entrada de animais de todos os tamanhos e, ao mesmo tempo, resistente o suficiente para não comprometer toda a estrutura. A porta era o ponto mais vulnerável da arca, e também o mais simbólico, pois a Bíblia declara algo extraordinário. O homem construiu, mas foi Deus quem fechou. Entre todos os elementos da arca, nenhum chamava tanta atenção quanto a porta, descrita claramente como colocada ao lado, para evitar que essa abertura comprometesse a estrutura. Noé provavelmente reforçou toda a moldura com vigas grossas, travamentos diagonais, encaixes profundos e madeira de alta resistência nas bordas. Como não havia metal suficiente para grandes dobradiças, o sistema mais plausível era um pivô vertical, um eixo robusto de madeira reforçada, permitindo que a porta girasse com força e estabilidade. A Bíblia afirma que o Senhor fechou a porta, indicando que Noé construiu, mas Deus selou. Antes da chegada dos animais, Noé certamente percorreu o interior da arca, testando vigas, verificando se o betume havia endurecido completamente, checando rachaduras, reforçando costelas e avaliando o peso das provisões já carregadas, ouvindo os sons da madeira se ajustando, pois grandes estruturas rangem e se acomodam, e sua experiência ao longo dos anos permitiria identificar qualquer problema. Então ocorreu algo sobrenatural. Os animais vieram até Noé. Eles não foram capturados, nem conduzidos à força, mas se aproximaram de forma ordenada, como se uma mão invisível estivesse guiando cada espécie. Pares surgiam entre as árvores, aves pousavam perto da entrada, animais selvagens caminhavam tranquilamente ao lado de presas. Répteis seguiam exatamente o caminho certo. Filhotes obedeciam instintos nunca aprendidos. Tudo sem caos, sem confusão e sem ataques, deixando claro que aquilo não era apenas um projeto humano, mas um ato divino diante dos olhos da família de Noé. Quando todos entraram, animais, aves, répteis e também Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras, totalizando 8 pessoas, a obra estava concluída. A fé havia sido obedecida. Então começou a fase mais desafiadora, a sobrevivência dentro da arca durante o dilúvio. Com a porta fechada pela própria mão de Deus, um silêncio diferente tomou conta do interior, enquanto do lado de fora o mundo seguia como se nada tivesse acontecido. Por dentro, tudo estava pronto: animais acomodados, compartimentos organizados, alimentos estocados e a estrutura firme e selada, marcando o início de algo jamais visto na história humana. A Bíblia descreve esse momento solene, ao afirmar que no ano 600, da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e se abriram as comportas dos céus, indicando águas subterrâneas e rompendo com violência, pressões internas sendo liberadas, volumes gigantescos de água jorrando, terremotos e rupturas profundas na terra. A família de Noé sentiu a arca estremecer, não pela água que caía de cima, mas pelo movimento violento, vindo de baixo. Depois ocorreu algo ainda mais extraordinário. Abriram-se as comportas do céu. A primeira chuva da história, não uma chuva comum, mas gotas pésadas, volume crescente, barulho ensurdecedor sobre a madeira, trovões ecoando e relâmpagos rasgando o céu. A arca, até então imóvel, começou a sentir as primeiras águas se acumulando ao redor. Os vizinhos que riram de Noé e chamaram a arca de loucura, certamente entraram em pânico, diante da chuva desconhecida e das águas subindo rapidamente, correndo sem entender o que acontecia. A fé que antes
Parecia insensata tornar-se agora o único refúgio. A água continuou subindo, até que o casco pesado e firme começou a flutuar. E para Noé e sua família, isso deve ter sido indescritível. A madeira rangendo, o chão vibrando, o balanço inicial, o som da água batendo nas laterais e a arca se desprendendo da terra pela primeira vez. Aquela embarcação construída ao longo de décadas, finalmente cumpria seu propósito, sem velas, remos ou lemes, pois estava totalmente nas mãos de Deus. A Bíblia diz que as águas prevaleceram grandemente sobre a terra, significando montanhas submersas, cidades desaparecendo, árvores arrancadas e a antiga vida sendo apagada diante dos olhos da família de Noé. Dentro da arca, havia preservação. Fora dela tudo perecia, um contraste absoluto. A chuva cessou após 40 dias, mas o dilúvio continuou, pois as águas prevaleceram 150 dias, mesmo sem chuva, cobrindo montanhas, planícies e vales. Dentro da arca, os dias seguiam com tarefas constantes: alimentar os animais, limpar compartimentos, verificar vigas, reforçar encaixes, monitorar a estabilidade, orar e esperar. Após longos meses, a Bíblia registra um momento decisivo. Deus lembrou-se de Noé, enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar lentamente, até que a arca repousou sobre os montes de Ararat. Depois de meses de escuridão parcial, Noé abriu a janela superior e o ar fresco entrou com força, trazendo luz natural ao interior, mas ainda sem saber se a terra estava pronta, soltou um corvo e depois uma pomba, que voltou por não encontrar onde pousar. Uma semana depois, soltou-a novamente, e ela retornou com uma folha de oliveira, sinal de recomeço. Na terceira vez, a pomba não voltou, indicando que a terra voltava a ser habitável. Após mais de um ano dentro da arca, Deus ordenou que Noé saísse com sua família, e ele obedeceu. A porta que Deus havia fechado foi aberta, a luz inundou o interior. Os animais saíram espécie por espécie, e a família pisou em solo firme após muitos meses. Tudo era novo: o cheiro de terra molhada, o ar puro e o silêncio profundo, pois nada do mundo antigo havia permanecido. Ainda assim, a graça de Deus preservou vida suficiente para um recomeço. O Aserdasha, Noé ergueu um altar ao Senhor e ofereceu um sacrifício. E a Bíblia diz que Deus se agradou e prometeu nunca mais destruir toda a vida com águas, colocando no céu o arco-íris como sinal de uma aliança eterna. Lembrando que mesmo em juízo Deus preserva um remanescente e sustenta a vida. Com o dilúvio encerrado, a arca cumpriu seu propósito, e um novo capítulo começou. Noé e sua família repovoariam a terra. As nações surgiriam de seus filhos. O mundo teria novos ciclos, estações e limites estabelecidos por Deus, e a história da redenção seguiria adiante, pois daquela embarcação nasceu toda a humanidade pós-diluviana. A arca permaneceu como símbolo de obediência, fé e salvação, testemunhando que Deus sempre resgata os que confiam em sua voz, mostrando que não foi apenas um barco, mas um ato de fé moldado em madeira, a salvação preservada em 3 andares, a resposta divina ao pecado, e ao mesmo tempo, a prova do amor de Deus pela vida.